Olá, seja muito bem-vindo. O Tela 1 começa agora. Na edição de hoje vamos falar de um assunto que atinge milhões de brasileiros: o uso, os crimes e a segurança na internet. A internet chegou ao Brasil em 1988, mas apenas em 1994 foi disponibilizada para toda a população. O Tela 1 de hoje vai abordar formas de manter segurança na rede, a importância do Marco Civil e também os direitos dos usuários dentro desse meio. Eu sou Murilo Prestes e apresento a edição de hoje do Tela 1. A Lei do Marco Civil foi aprovada em 2014 e tem o objetivo de controlar e regular o uso de dados dos usuários na internet. Para esclarecer algumas dúvidas sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio do Tela 1 o advogado João Gustavo Borges de Sampaio. Olá, João, obrigado pela sua participação. Olá, Murilo, eu que agradeço a participação para esclarecer esse tema tão importante hoje em dia, e ainda mais no Brasil, onde a quantidade de usuários da internet já ultrapassou mais de metade da população. Então é bastante importante esclarecer esses pontos. João, você pode falar um pouquinho para a gente sobre o Marco Civil da internet aqui no Brasil? Então, o Marco Civil ele surgiu para regular as relações dos usuários na rede, tanto dos usuários quanto dos provedores de serviço. Então ele traz uma série de deveres, né, dos usuários e dos provedores, assim como as obrigações, assim como os direitos, aliás, né, dos usuários. Então o Marco Civil ele vem num momento em que houve uma série de movimentações em escala mundial em relação aos direitos que os usuários teriam em detrimento do que poderia ser cortado, o que poderia ser regulado dessa forma. Então o Marco Civil, quando ele surgiu, ele vem regular as relações cíveis dos usuários, porém com impacto direto na esfera criminal. Então ele vem possibilitar, facilitar a investigação do Ministério Público, facilitar a investigação da polícia, na medida em que houve no Marco Civil a previsão de guarda dos dados, tanto dos provedores de acesso quanto dos provedores de serviço. Sim. Ou seja, aquilo que antes ficava a critério dos provedores ter a guarda ou não desses arquivos, são os chamados logs de acesso dos usuários. Então, quando um usuário entra na internet para fazer qualquer coisa, fica registrado um log de acesso, e quando ele vai utilizar algum serviço, seja ele de internet banking ou blog, Facebook, fica registrado também um outro dado no provedor do serviço. Então, o Marco Civil prevê a guarda do log de acesso do provedor de internet por até 1 ano, podendo ser ampliado esse prazo a pedido do Ministério Público ou da polícia, em caso de investigação. E o provedor de serviço, por outro lado, precisa deter a guarda durante 6 meses. Então, você cruzando os dados do log do provedor de internet com o acesso no provedor de serviço, você consegue, a polícia tem condições de identificar a localização geográfica da onde foi feito. Então, o Marco Civil vem regular isso. Caso os provedores, as teles que regulam, que fornecem o serviço, venham a descumprir, o Marco Civil prevê sanções. Então são sanções duras até, né, iniciando com advertência, depois chega até a multa de 10% do faturamento anual para as empresas que descumprirem isso. Então, o que ficava antes a critério do provedor, hoje a lei manda fazer. Sim. Para garantir a segurança de todos que navegam, né? Exatamente. Tanto das pessoas, do usuário comum, como das empresas também, né? Que os dados da internet, eles ficam muito vulneráveis às vezes, né? Exatamente. Então, antigamente você tinha que contar com a sorte do provedor ter a guarda do serviço para que você chegasse no autor de um delito, de um cybercrime, né? Hoje, como a lei manda, é a garantia, facilitou muito para o Ministério Público e para a polícia solicitar esses dados, onde existe agora a obrigação da guarda por 6 meses e 1 ano. Nós recebemos uma pergunta da estudante Rutiane Fadter sobre o Marco Civil. Vamos saber qual é a dúvida dela. Eu gostaria de saber o que o Marco Civil muda para nós, usuários de internet? Bom, o Marco Civil ele não muda a forma de utilizar a internet. A forma continua sendo a mesma, nós não existe nenhuma diferença, o usuário não vai perceber nada. O que ele muda, na verdade, é as consequências da utilização da internet. Então, a partir da implantação do Marco Civil, o usuário que utiliza a internet com fins de cometimento de delitos, sejam eles os delitos próprios da internet,
como derrubada de sites e tudo mais, no caso dos hackers que costumam fazer isso, quanto dos delitos considerados impróprios, que na verdade são aqueles delitos que já existem no mundo real, mas com o advento da internet passaram a ser praticados no âmbito virtual. Então, o Marco Civil ele vai mudar somente as consequências, a utilização para o usuário permanece a mesma, inclusive ele vem trazer um benefício para o usuário, porque ele foi redigido sobre 3 pilares, que o primeiro deles seria a liberdade. Então, permanece a liberdade de expressão, o usuário pode compartilhar arquivos, compartilhar mensagens, exprimir opiniões, isso não muda, né? O outro pilar, que no meu ver é o mais benéfico para o usuário, que é o pilar da neutralidade, onde as empresas que fornecem o serviço de internet, elas são impedidas, a partir da implantação do Marco Civil, de distinguir o pacote de dados, ou seja, o usuário que utiliza a internet para assistir vídeos, serviços como Netflix, streaming de vídeo, que consome muitos dados do pacote, ele vai pagar o mesmo valor que aquele usuário que só entra para acessar e-mails. Então o Marco Civil assegura a neutralidade da rede, impedindo que as operadoras cobrem a mais daquele usuário que utiliza mais dados. Né? E o último pilar seria a privacidade, que ela é assegurada, ela é reforçada no Marco Civil, obedecendo já o dispositivo do artigo 5º da Constituição Federal. Então, a privacidade ela é assegurada na medida em que troca de mensagens, e-mails, informações confidenciais só podem ser violadas, a quebra desse sigilo só pode ser autorizada mediante ordem judicial. Então, o Marco Civil ele vem reforçar a questão da privacidade e garantir algumas coisas, como, por exemplo, a neutralidade da rede. E agora vamos mudar um pouco de assunto. Você sabe o que são os cybercrimes? A equipe da Rede Teia conversou com um especialista em direito digital para saber um pouco mais sobre o tema. Vamos conferir. São crimes que durante em alguma etapa da sua execução você teve a participação na internet, ou crimes que aconteceram dentro do ambiente virtual completamente. Né? De forma geral seria isso. Em matéria de cybercrime, o Brasil hoje ele é campeão mundial de um golpe chamado phishing. O nome é meio estranho, mas é o famoso e-mail spam, os trojanos que são instalados na sua máquina para captura de dados de cartão de crédito, né? Isso daí acontece demais. E eles são bastante recorrentes no Brasil, e essa cifra é bastante alta aqui, porque o Brasil ele está dentro de um fenômeno gigantesco de inserção, né, de uma população dentro do ambiente virtual. E para essa população que está entrando agora, eles são muito incautos, sabe? Então ele recebe lá, como existia antigamente, né? As nossas fotos aqui, as fotos do nosso final de semana. Que é isso? Clica, pronto. Né? Então esse é o golpe que mais acontece dentro do Brasil. O golpe dentro da internet ele pode assumir diversos tipos de faceta, né? Então, enquanto a gente conversa aqui, certamente tem um scammer ali bolando um novo golpe, alguma outra coisa nesse sentido. Seja num site falso de banco, seja num e-mail falso, enfim. Nesse sentido, você tem também dentro do Brasil a ocorrência de difamação, né? De crimes, no caso, contra a honra, e crimes, no caso, contra a dignidade sexual, né? O revenge porn e a própria pedofilia dentro da internet também acontece aqui. João, você acha que tem alguma forma de facilitar a identificação dos usuários, por exemplo, desses e-mails fraudulentos que atrás dos e-mails estão escondido algum criminoso? Olha, Murilo, existem sim algumas formas, né, para o usuário se precaver. Uma delas os spams que são enviados. No caso, o spam é um e-mail que é enviado para um número indeterminado de pessoas com o objetivo de fisgar alguém, que alguém caia na armadilha. Né? Então, quando o autor do delito ele pretende lesar o usuário da internet, ele manda esse e-mail, geralmente lá com alguma coisa que chame atenção, que faça o usuário clicar. Né? Às vezes, verifique aqui a sua fatura atrasada, o usuário fica curioso e clica.
Então, uma forma de evitar que isso aconteça, quando se o usuário perceber, quando ele coloca o mouse, o cursor do mouse em cima do link que é para ser clicado, embaixo no navegador, isso independente do navegador que o usuário utilize, aparece o direcionamento para onde esse link vai mandar o usuário. Geralmente não tem nada a ver com o endereço do banco, não tem nada a ver com fotografia, né? Quando o spam ele visa que você clique para abrir uma fotografia, geralmente a extensão, ou seja, o final do arquivo, não é aquele característico de imagem, como BMP, JPG, vai ser um arquivo executável, por exemplo, .exe, algo que ao usuário clicar, imediatamente vai instalar o chamado cavalo de Troia. Então vai instalar esse arquivo, e esse arquivo, ou ele vai passar, o hacker vai passar a deter o controle da máquina do usuário que clicou, ou esse arquivo vai passar a gravar todos os dados que o usuário digita no teclado e enviar para o mal intencionado que vai utilizar esses dados para cometimento de crimes. Eu recebi aqui no estúdio do Tela 1 o advogado João Gustavo Borges de Sampaio para esclarecer dúvidas sobre o Marco Civil, o uso e os direitos dos usuários na internet. João, muito obrigado pelas suas informações, por tirar dúvidas para os usuários da internet aqui e esclarecer mais sobre o Marco Civil. Eu que agradeço, Murilo, a oportunidade de esclarecer esse tema que é tão importante na atualidade. Obrigado. E o Tela 1 dessa semana fica por aqui. Você pode conferir novamente essa edição no canal da TV Teia, no YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau.